Eu quero saber sobre essa doença. Está conosco agora, vou falar por telefone, com a doutora Gillian Dolinski. A doutora Gillian Dolinski é uma especialista em ATM, que vai explicar o que a Fernanda tinha antes da cirurgia, no que se transformou depois da cirurgia. Vamos entender que doença é essa. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Galo. Boa tarde a todos que estão assistindo a Rede Massa. Doutora Gillian, me explique o que é essa ATM? Como é que isso pode entrar no organismo, como aconteceu com a Fernanda, doutora? Olha, a ATM é articulação temporomandibular. Ela é uma articulação do nosso corpo, tá? E é uma articulação mais complexa que nós possuímos no nosso corpo, porque ela é dupla. E é a articulação que nós usamos na nossa mastigação, nos movimentos de abrir e de fechar a boca. A articulação temporomandibular, além dela estar envolvida só com a articulação direita e a do lado esquerdo também, tem um envolvimento muscular, um envolvimento com os músculos. Quando nós temos uma degeneração da articulação, nós temos uma disfunção temporomandibular. Então, o que a Fernanda está apresentando é uma disfunção temporomandibular, porque a TM todo mundo tem articulação temporomandibular. O que nem todas as pessoas têm e apresentam é a degeneração dessa articulação, que é disfunção temporomandibular. A TM, ela é responsável pelos movimentos de abrir e de fechar a boca, pelos movimentos de mastigação também. E tem muitas causas que levam a DTM. Entre elas, podem ser uma má posição dos dentes, pode ser algum tipo de trauma, um movimento de bruxismo que nós fazemos algumas vezes dormindo e o apertamento dental. Então, o que a Fernanda está apresentando é uma disfunção temporomandibular, Galo. Doutora, ela fez uma cirurgia, que deu errada a cirurgia, né? Agora, tem solução no caso dela? Porque um colega seu disse que a única maneira dele que ele vê é uma prótese. Na sua avaliação, pelos casos, né, da sua especialidade, doutora, o que pode... A Fernanda tem solução? Tem solução o caso dela para a senhora? Olha, o caso da Fernanda deveria ser melhor avaliado, né? E deveria ser avaliado por uma equipe de profissionais dessa área, especialistas em disfunção temporomandibular. O caso da Fernanda, pelo que eu estou percebendo, parece que ela tem uma disfunção, uma degeneração que nós chamamos de anquilose, que se forma uma deposição óssea na cabeça da mandíbula, tá? Que é uma quantidade a mais de osso que tem e que vem limitando o movimento de abertura e de fechamento da Fernanda. Junto com isso, ela pode estar apresentando sintomas de dores ao redor dos olhos, perfeito, dores nos ombros, dores de cabeça, que são cefaleias tensionais. Agora, a questão da prótese da Fernanda precisaria ser realmente, Galo, avaliado através de exames radiográficos, exames clínicos e numa equipe de especialista na área odontológica. Doutora, eu quero agradecer imensamente a sua presença. Me dá o nome da doutora, por gentileza? Aliás, eu vi a foto da doutora ali. Doutora muito simpática, a senhora é muito simpática. Doutora Gillian Dolinski, não é? Doutora, imensamente grato pela sua participação. Galo, muito obrigado por poder estar colaborando. Coloco à minha disposição. Doutora boa Gillian... tarde para todo mundo. Boa doutora tarde. Gillian Dolinski, boa Gillian tarde a todos. Dolinski, bonitona ela, hein? Eu estarei, olha aqui, já está conosco aqui a doutora, essa senhora que está ali de branco. Deixa eu ver o nome dela aqui, por favor. Eu tenho hoje aqui a Fernanda Amaro, que é a jovem, o Fernando Amaro, o pai, a doutora Gillian Dolinski, que é ortodontista. Estamos aguardando o Davi Camilo, que é especialista em direito do consumidor. E a doutora Ângela Furnaleto, que é advogada da Fernanda, da família, vai acompanhar todo esse debate. A doutora Gillian, numa gentileza, vem para orientar os telespectadores. O que significa essa doença?
como que você pode, como é que isso acontece com a gente? E qual é a dificuldade? Então, didaticamente, numa gentileza dessa nobre doutora, ela vai explicar para os telespectadores todo esse drama. E eu vou receber, então, aqui, é Gilian, né? Doutora Gilian? Gilian. Vem aqui, doutora Gilian. Vem aqui, doutora Gilian. Como vai você? Boa tudo tarde, bem? Obrigado por ter comparecido. bem, Fico feliz, bem. né, que a senhora tenha aqui vindo nos orientar. Ok, tá? à disposição. Ela vai estar e vai explicar. É algo muito sério. Doutora Gilian, doutora, a senhora, primeiro, a sua especialidade. É disfunção temporomandibular. Essa situação, eu estou vendo que a senhora está com uma caveira aí. Eu trouxe um modelo, que esse modelo aqui eu vou conseguir explicar muito bem. Vou tentar falar palavras mais populares, para que todos possam estar entendendo bem o que aconteceu com a Fernanda. A disfunção temporomandibular é uma disfunção dessa articulação aqui, ó, câmera. Ó, no movimento de abrir e de fechar a boca, ó. Abrir e fechar a boca. A ATM é essa articulação aqui, ó. Quando a ATM está toda normal, com funcionamento normal, nós temos todos os movimentos da nossa boca, de abertura, de fechamento, os movimentos que nós usamos para falar, os movimentos que nós usamos para deglutir os alimentos. Quando ocorre uma patologia, uma doença nessa região, o que acontece? Pelo lado de fora, nós temos músculos aqui. Nós temos a parte óssea, porque esse osso aqui, nós chamamos de mandíbula. Esse osso, ele é um osso que é uma articulação, como a articulação do nosso joelho. Nós fazemos assim com o joelho direito, depois nós conseguimos fazer assim com o nosso joelho esquerdo, porém, o movimento desse joelho não depende do movimento desse joelho. Eu posso movimentar esse joelho e esse pode ficar parado. Então, se eu vier a ter um problema nesse joelho, eu ainda tenho esse joelho que eu posso caminhar normalmente. Na articulação temporomandibular, que é a ATM, não. Por quê? Porque as duas articulações, elas têm que funcionar juntas ao mesmo tempo. Tanto a articulação do lado direito, quanto a do lado esquerdo. Elas não são independentes como todas as articulações do nosso corpo. Mas veio uma pergunta, doutora. No caso, a explicação sua muito compreensível. A Fernanda, essa movimentação aqui, doutora, que a senhora mostrou agora há pouco aqui, a Fernanda, para falar, ela não consegue fazer, ela nem mexe praticamente. Aonde está o problema aqui, doutora? Eu vou explicar para você. Ó, então aqui nós temos bem no encaixe dessa mandíbula, desse osso, ele encaixa no nosso crânio. Ele é encaixado dentro do crânio, no buraquinho. Vamos lá, ó. Eu marquei de azul para ficar bem didático. Vamos ver se a câmera consegue pegar aqui. O Lalau aqui, esse rapaz... Aqui, ó. Tá vendo que tem uma bolinha pintada lá, ó? Ó. Certo, lá o azulzinho lá. É o azulzinho. Aquilo ali nós chamamos de cabeça da mandíbula. O que acontece? Acontece que quando ocorre uma doença, uma patologia, isso aqui pode calcificar, fazendo o que a gente chama da palavra técnica de anquilose, como se houvesse uma formação de osso aqui, forma osso. E daí esse movimento aqui não faz. Nesse caso, trava, doutora? Trava. Olha lá, eu vou abrir, ó. Ó, o movimento normal é isso aqui. Certo. Por quê? Porque aquela cabecinha que está pintada em azul... Perfeito. Está funcionando normalmente, está no tamanho adequado. Aí está sadio. Está sadio. Tá? No caso da Fernanda? No caso de uma patologia, de uma doença que venha desenvolver aqui, tá? Que nós temos doenças aqui. Aqui pode ter uma artrite, uma artrose. Aumenta a quantidade de osso nessa bolinha ali. E daí esse movimento ela não consegue fazer, ó. Então trava exatamente aqui. Trava, ela não consegue abrir. O que precisa ser feito? Uma cirurgia e colocar uma prótese aqui. Doutora, eu quero que daqui a pouco a senhora me fale qual é a causa desse assunto. Ok. TV do Radinho, o Tribuna da Massa, atrás do galo aqui está a doutora Gilian. Eu estou muito impressionado com o que ela está explicando sobre essa questão. E eu quero saber como isso pode ocorrer com você, com o galo, como ocorreu com a Fernanda. Como é que pega isso?
O que acontece? Eu estou falando aqui, de repente eu posso ter uma dor e sair daqui lá para o seu consultório ou na Clinipam, não sei. Como é que é, doutora? Nós dizemos que é multifatorial, né? Então, assim, são vários fatores envolvidos, pode ter vários fatores, mas tem alguns que eu vou citar. Por favor. Pode ser um trauma, né? Uma batida no queixo, jogando futebol, alguém deu uma cotovelada. Pode ser por uma carga de estresse muito alta, né? Somada. Pode ser também um fator genético. Pode existir também um fator da mordida, da posição dos dentes. Porque daí os dentes estando numa posição inadequada, a mastigação se torna comprometida e acaba forçando a ATM, a articulação. Um exemplo muito clássico, assim, que eu costumo dar para os meus pacientes é quando uma pessoa pisa torto. Eu piso torto, mas meu joelho acaba pagando o preço, muitas vezes, né? Me dá aquela imagem de ontem, por gentileza, aqui, ó, doutora. Isso. Ontem a senhora falava, eu mostrava essa imagem, que foi o que a senhora acabou de demonstrar aqui, inclusive. Né? A senhora me disse que uma pisada errada, eu posso ter um problema desse? Não, eu não disse isso. Eu disse assim, como essa articulação do joelho perfeito. é parecida com essa articulação mastigatória, tá? Então, para a gente poder entender bem, para o público poder estar entendendo bem, o que eu uso de exemplo? Eu piso torto, mas de repente eu piso um pouquinho errado, detona meu joelho. Perfeito, entendi, doutora. Aqui nós mudamos, aqui nós mastigamos torto, nós temos um dente em má posição, temos falta de um dente. Então, nós temos isso por anos, mas um dia ou outro sobrecarrega a articulação. Doutora Giliane, você está sendo muito gentil, só uma pergunta, só por causa do meu tempo, numa resposta, sem entrar no mérito todo da questão, uma questão de ética da sua parte, mas a senhora vê condição, mesmo sem avaliar a paciente, num caso parecido, a senhora vê condição de ter cura? A DTM... nós não temos uma cura, nós controlamos. Existe o controle? Nós vamos controlar os sintomas, pode dar melhorar uma qualidade de vida. A qualidade de vida da paciente. Então, dizer, não, você vai ficar curada, você está livre, não. Nós vamos ter um controle. Nós vamos controlar a tua doença e depois melhorar a sua qualidade de vida. É essa a função de estar fazendo o tratamento nela. Nós já estamos ligando aqui, perguntando um contato. Como é que faz o contato com o seu consultório para conversar com a senhora? Eu vou deixar meu telefone. Né? Eu trabalho aqui em Curitiba mesmo, né? No centro, na Galeria Ritz. Meu telefone é 3078-2030. O meu e-mail é gidolinski@hotmail.com. E estão perguntando se você é solteiro. Não, hein? Sou solteira. Pronto, seus cavalinhos.